Graça e paz, irmãos, como estão todos? Espero que bem. Ainda estamos em período de isolamento, então vamos ao nosso estudo da palavra, nosso estudo semanal, nosso estudo bíblico semanal. Estamos tratando do tema ser discípulo. Esse é o nosso quarto estudo desse tema. Primeiro nós vimos que ser discípulo implica em seguir a Jesus. Assim, discípulo implica em ser um seguidor de Jesus, andar como ele andou, em negação ao próprio ego e levando a sua cruz. O segundo tema que nós vimos foi que ser discípulo implica em ser um soldado de Jesus Cristo. Um bom soldado de Cristo é disciplinado, participa dos sofrimentos de Cristo, se envolve na guerra espiritual, numa guerra espiritual contra as forças do mal, contra as inclinações da nossa carne e contra as tendências e direções que esse mundo tem. Nós estamos na contramão do nosso mundo, né? Não vos conformeis com este século. E finalmente nós vimos que ser discípulo implica em ser um semeador. Então nós devemos semear a palavra de Deus. Estamos aqui para espalhar a semente do Evangelho de Jesus Cristo em qualquer lugar, a todas as pessoas. Amém? E hoje nós vamos estudar que ser discípulo também é ser um discipulador. Nós vamos ler o texto de 2 Timóteo 2,2, que diz assim: E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Paulo falando para Timóteo, seu discípulo, que ele deve transmitir o ensino a homens fiéis, que por sua vez devem transmitir o ensino a outro. 4 gerações: Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Nós estamos falando de 4 gerações que o evangelho está sendo passado. Isso, graças aos apóstolos terem feito esse trabalho, nós temos hoje aqui o evangelho de Cristo. Podemos conhecer a palavra, ser ensinados também. Isso é discipulado. E quando você se torna um discípulo, você também assume o compromisso de ser um discipulador. Isso está lá no texto de Mateus 28, que nós lemos no passado, aí, num dos estudos passados. Ide, fazer discípulo de todas as nações. Como é que a gente faz isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Quer dizer, nós temos aí a atitude da proclamação para a evangelização e depois nós temos que dar continuidade ensinando essas pessoas. E isso não é um mandamento para presbíteros, pastores, líderes, é para todo discípulo. É uma ordem a todo discípulo. Tá? Então, podemos entender que a semeadura é exatamente isso, que envolve o ide, mas o discipulador é aquele ensinando-os a guardar, né? Então, a gente tem que entender que essas duas partes fazem parte da missão. Tanto o ir evangelizar e proclamar, como também o ir ensinar a serem discípulos de Jesus. Tá? As duas coisas fazem parte da grande comissão. Charles Spurgeon fala o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pregador da Inglaterra. O que ele está dizendo é o seguinte: se você é cristão, necessariamente você tem que ser um missionário. Porque se você não é um missionário, você não é um cristão. Então, aquele que diz o vinde, agora diz o ide. Assim, todo cristão é um missionário, todo missionário é um discípulo, todo discípulo, cumprindo a missão, é um discípulo e um discipulador. Simples desse jeito, acho que fica fácil. O discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre com a finalidade de ensinar a outros. Então, a formação de um discípulo, esse é o livro, A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips. Diz isso, que nós já devemos aprender
as palavras, os atos e o estilo de vida de Jesus para ensinar a outros. Já tem essa finalidade, nós passarmos adiante esse ensino precioso do Evangelho do Reino de Deus. E discipulado? O discipulado é essa fase de ensino. O discipulado é uma caminhada, é andar com Jesus, é um processo, ele não é um evento isolado, ele é um processo, uma consequência de eventos, uma consequência de fatos que são desencadeados. Não se trata de um evento isolado, instantâneo, né? Mas um processo que envolve tempo, envolve dias, envolve horas, envolve esforço e compromisso. E tudo começa lá com João 3,3, né? Quando Jesus está falando para Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então envolve um novo nascimento, um momento em que a pessoa vê Jesus, né? E entende que ele é um pecador contumaz e que ele precisa mudar o rumo da vida dele. Então ele precisa tomar uma outra direção, na direção do ser Jesus, na direção de se tornar como Jesus. Então isso é o novo nascimento. Então ninguém nasce, quando você é um novo nascimento, ninguém nasce maduro, adulto, né? Você não é fisicamente, intelectualmente, nem emocionalmente um homem adulto. Você é uma criança. Assim também em termos espirituais. Então, quando a criança nasce, todo mundo fica alegre. Eu lembro ainda de quando tive meus filhos. Então, é uma alegria assim incrível, né? Que a gente fica. E aquela festa aí, bombom, pra cá, pra lá. Mas depois cai, quem vai cuidar? Eu sou o pai, a mãe também, quem vai cuidar? Porque a criança ela tem muitas carências no seu momento do nascimento. Ela precisa de amor, ela precisa de alimentação, ela precisa de proteção, ela precisa de ensino, né? Da mesma forma, os novos convertidos precisam de cuidados iniciais na sua vida espiritual, tá? Eles precisam dos mesmos cuidados de um recém-nascido, tá certo? Ainda me lembro ensinando o meu neto, lembro também dos meus filhos, mas meu neto, né, agora mais fresquinho, mais recente na minha memória, né, dava um doce, dava uma fruta, alguma coisa bem gostosa para ele, aí ele comia todo satisfeito, aí eu perguntava, gostou? Aí ele gostou, respondia errado, aí eu corrigia, não, gostou não, fala assim, gostei. Aí eu falava de novo, gostou, ele repetiu, gostou de novo, até que ele aprendeu. Agora ele já fala, gostei, já aprendeu. E assim vai, precisa aprender, ele vai aprender com o tempo, né? Ele precisa de um tempo para ele aprender, vai aprender, não é isso? Todo recém-convertido tem dificuldades quando chega, de falta de aprendizado, né? de falta de um ambiente de proteção, de amor. Ele tem necessidade de falta de um local apropriado e de um ensino apropriado para ele crescer e amadurecer espiritualmente. Tá certo? Então, todo recém-convertido, ele enfrenta conflitos na sua casa, dificuldades, ele está geralmente emocionalmente abalado, ele chega emocionalmente abalado por causa de conflitos, desavenças. Tá? Assim, todo novo convertido precisa de amor dentro do ambiente da igreja, da sua nova família. A igreja é a nova família, né? A gente leva o nome de Jesus, a gente leva o nome do Senhor, somos cristãos. A vida mental do neófito também ela é complicada, porque ele traz um monte de informação gravado na mente, tá? Ele traz ideologias, filosofias, valores que precisam ser corrigidos pela palavra de Deus. Tá? Então isso aí tudo é conceito errado que ele traz na sua essência. E quando ele se torna cristão, ele está aberto a uma mudança, né? Ele já mudou a mente, ele já se voltou para Jesus e agora precisa ser ensinado nas coisas que Jesus nos ordenou, tá certo? Assim, o novo recém-convertido, assim como o recém-nascido, precisa de alimento. E o alimento é a palavra de Deus, para ele chegar a ter o amadurecimento espiritual. Ele também traz marcas do passado, marcas emocionais, práticas do velho homem, que ferem o ser humano, que causam traumas, decepções, abusos, decorrentes das suas experiências naquele momento anterior. Tá? E o processo discipulado visa justamente que essas coisas venham à tona, venham à superfície, para que possam ser tratadas. Então, se você, eu não me sinto capaz, não se preocupe, converse com a liderança da igreja,
pastor, líderes da igreja mais experiente, que você terá uma direção para você ajudar aquela pessoa. Não se preocupe, a igreja está aí para isso, é um reforço, né? Basta compartilhar com a liderança que você terá com certeza uma direção. Assim, o novo convertido precisa de cura, precisa de proteção, assim como um bebê que nós criamos também precisa. A importância do discipulado, né, que é aquilo que Paulo fala em Gálatas 4,19: sofro as dores do parto até ser Cristo formado em vós. Na realidade, a formação de Cristo é o objetivo do discipulado. É formar Cristo no discípulo de Cristo, né? É formar Cristo no discípulo. Então, o discípulo, você vai servir de suporte, você discipulador, vai servir de suporte para esse irmãozinho aí mais novo na fé, possa adquirir o amadurecimento espiritual, né? Billy Graham diz o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E é isso que a gente precisa enxergar e desejar. Dar tudo o que a gente tem na formação do irmão, um irmão mais novo. Isso é amar o próximo, como Cristo nos amou. Dar a própria vida em favor. Então, fazer discípulo é o coração da grande comissão. Fazer discípulo é a parte muito importante da grande comissão. E é você ser sal e luz no meio do mundo em trevas, e ele poder enxergar isso. E depois você aponta, é assim por causa de Jesus, e aí ele passa a mirar quem ele tem que mirar, porque ele é o nosso alvo, Jesus é o nosso alvo. John Wesley diz o seguinte: a igreja não muda o mundo quando gera convertidos. Nós temos um monte de igreja aí com muitos convertidos, e que depois amanhã se afastam. Por que se afasta? Porque não foi discipulado. A igreja não muda o mundo quando gera convertidos, mas muda quando gera discípulos. John Wesley. A importância do discipulado, então, se mostra pelo menos de duas maneiras. Jesus, em dois momentos. No ministério público dele, ele pregava às multidões. E depois ele falava aos discípulos. Ele ensinava aos discípulos em particular. Então, ao mesmo tempo que ele ensinava as multidões, ele pregava as multidões e falava da vinda do reino de Deus às multidões, ao mesmo tempo ele explicava mais detalhadamente aqueles que estavam interessados, mais próximos de Jesus, e com isso ele estava discipulando. Ele tinha 3 anos para formar aqueles discípulos, e foi o que ele fez, e fez muito bem feito, né? E a gente também não tem muito tempo com uma pessoa, mas esse tempo que nós tivemos, ele tem que ser suficiente para a gente passar fundamentos importantes da fé cristã para esse irmão, para ele conseguir atingir a maturidade. E a maturidade, o que é a maturidade? É um conceito abstrato, né? Difícil, amplo, a gente não é fácil de definir. Como é que se mede a maturidade de alguém? Né? Há uma certa dificuldade da gente avaliar esse quesito, sem dúvida alguma. Mas pelo texto de Hebreus 5,14, né? Maturidade cristã é a capacidade para se distinguir o bem do mal. Porque é fácil a gente definir o bem, mas o mal nem sempre, porque às vezes o mal vem travestido de bem. O que está escrito lá é assim: mas o alimento, Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É fácil a gente discernir o bem. Opa, isso é bom, né? Isso é legal, mas nem sempre. Às vezes a gente engole, isso é bem, é bom, né? E aí você está engolindo o mal no meio e não percebe, não consegue discernir. Isso é que caracteriza um homem adulto, porque consegue discernir o que é mal e o que é bom no decorrer da sua vida, não segundo a visão de Deus, mas segundo a sua visão de um homem adulto. Ele não vai fazer que nem uma criança enfiar o dedo na tomada, ele já sabe que isso aí vai dar um choque nele, ele não vai pegar numa panela quente, criança faz isso, né? Então não sabe discernir. Então uma criança não sabe discernir o bem do mal. Então pessoas maduras espiritualmente são aqueles que colocam em prática o ensino teórico. Você vê, o texto fala assim: o alimento sólido é para os adultos. Quem são esses aí? Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas.
tem o seu pensamento que já foi impregnado da palavra de Deus, e ele pôs em prática, e ele viu que aquilo realmente funciona para a vida dele. E aí ele já consegue enxergar mais, ele vai abrir mais os olhos, ele vai enxergar além. Acontece uma expansão da mente, né, como na conversão. E o que confirma isso? Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticar a palavra é fundamental para você aprender e crescer, tá certo? E a prática do discipulado, embora normalmente a gente busca recém-convertido, porque está sempre falando de Jesus, esparramando a semente, a gente é discípulo e discipulador. Então, em tempo algum, mesmo discipulando alguém, eu estou já jogando a semente lá para outros. Eu vou jogando a semente. E dependendo de se cair no terreno bom, pega aquele para discipular também. E assim vai, podemos ter vários discipulados em paralelo até. Então, isso é a prática do discipulado. Tá? E o texto de Lucas está falando de um assunto interessante. Para você jogar a semente, né, você tem uma visão mais centrada, mais focada. Né? Então, Jesus ele separa os discípulos de 2 em 2, é a missão dos 70. Está lá em Lucas 10, versículos 5 a 9. Ele sai distribuindo. E ele orienta que os discípulos que vão de 2 em 2, eles chegam no local e desejam: a paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a paz. Se não houver, ela voltará para vocês. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não deveis andar de casa em casa. Não sai, Daniel, concentra naquele lá, porque ele é um filho da paz, ele recebeu a palavra. Então investe nele. Se ele recebeu, investe nele. Não andeis de casa em casa procurando mais ali. Investe nele. Quando você tiver investido nele, ele vai frutificar. Jesus envia esse texto, é o filho de paz. A gente também procura filho de paz. Geralmente tem vários exemplos na Bíblia disso aí, não é só esse não. A mulher samaritana, por exemplo, Jesus se revela para ela como Messias, aí ela entendeu quem era Jesus, ela saiu, deixou cântaro, deixou tudo, foi na cidade, trouxe uma multidão com ela. Né? E lá em João 4,39, diz que muitos daquelas cidades creram nele. Em virtude do testemunho daquela mulher, é uma pessoa de paz, ela recebeu a mensagem e transmitiu a mensagem. Isso é uma pessoa de paz. Tem também vários exemplos. O Cornélio, ele juntou toda a sua família. Cornélio está lá em Atos 10. No Atos 10, 24, diz que ele, quando Pedro chegou, ele já estava com a família e com os parentes todos esperando para ver o que Deus queria falar para eles. Né? E aí todos se converteram. No 10:44 diz que todos se converteram. Atos 10:44. E isso é pessoa de paz. Você tem que focar, procurar, prestar atenção na pessoa que está apta a receber o evangelho, a pessoa que se dispõe a receber o evangelho, tá certo? Tem também Atos 16 da Lídia, e tem muitos exemplos aí de pessoa de paz. Procura ser atento, é interessante. Ali na CPV a gente teve casos assim. A pessoa se converteu, né? Eu falei de Jesus para um colega lá, e ele, no início, ele, não, talvez você falar de Jesus de novo. E aí não, se você não quiser que eu fale, é só falar, não quero forçar barra em nada, só estou falando porque eu acho que você tem interesse, você ouviu já, e também porque a sua família, porque você tem interesse, e também porque eu sei que é bom, porque o evangelho para mim é extremamente positivo, por isso eu estou querendo compartilhar ele contigo, né? Pela amizade que eu tenho com você também. E aí o cara, não, pode falar. Se tu quiser, eu não falo mais. Aí eu falei de Jesus, ele se converteu. Quando ele se converteu, levou a mãe, levou as duas irmãs, a mulher, os dois filhos, levou um monte de gente, o futuro cunhado começou a frequentar também, e assim foi. Tá? A gente estava lá, começando a igreja ali de Santos, a CPV, e chegou um casal. Sentou lá, a gente nunca tinha visto, ninguém convidou, ninguém, não, foi você, não, ninguém convidou ninguém, apresentamos, fizemos às vezes, né, seja bem-vindo e tal, domingo que vem estava de novo, daqui a pouco começou a aparecer gente estranha, nova, que ninguém tinha convidado, mas estava chegando, era esse casal, e começou a chamar as pessoas, todas que tinham influência,
E vieram essas pessoas todas. É isso que eu estou dizendo, é uma pessoa de paz. Esse rapaz se converteu, vocês conhecem, o Toninho esteve lá na nossa igreja, no Natal. Ele se converteu e trouxe outros vários. E é assim que funciona o Evangelho. Só que a gente não identificou uma pessoa de paz. Naquela época ele nem percebeu, mas era assim, né? E eles vieram por quê? Porque ele ouviu, ele morava no prédio em frente, ouviu o louvor, a música, e achou bacana, ele era músico, e ele achou bacana que o pessoal não tocava desafinado, tocava direitinho, cantava músicas boas e tal, ele quis vir frequentar. E assim vai. Agora o que eu quero dizer com isso, né, é que a gente precisa racionalmente evangelizar. A gente pode focar, presta atenção. Você tem que jogar em todo lado. Mas se tu vê um que pode ser fruto maduro, ou melhor, que pode ser uma terra boa, uma terra apropriada, onde foi lançada a semente, você fica com ele, gruda nele, porque ele vai receber Jesus. É só uma questão de encaixar a mensagem direitinho para ele. Aristóteles é um discipulador por excelência, né? Ele diz assim: o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. Olha só. Aristóteles, ele discipulou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande superou Aristóteles. Aristóteles superou o seu mestre, Platão. E Platão foi discipulado por Sócrates. Platão superou Sócrates. Então ele viu isso na prática, vida prática dele. Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande. E assim vai. Discipulado é isso, né? Você fazer aquilo. Eu não sei se eu vou um dia, de repente, discipular o Billy Graham. Dali a alguns anos eu vou ver o cara pregando para o mundo inteiro, bilhões de pessoas, imagina. Você não sabe, pode não ser isso, pode ser um missionário, não sei, que vai para outra cultura, pode ser um grande pregador, pode ser, não sei, Deus é quem sabe, né? Mas a gente tem que fazer a nossa obra, isso é um fato, né? Quem pode ser um discipulador? E aí eu queria falar sobre discipulado na prática. Quem pode ser um discipulador? Qualquer pessoa que é discípulo, tá certo? Somente aqueles que são, aliás, somente aqueles que são discípulos. Se você é uma pessoa que obedece ao Deus Trino, obedece a Deus, é um servo obediente, recebeu Jesus e passou a obedecer a palavra de Deus. Se você deseja conhecer a Deus mais e conhecer a sua vontade e praticar a sua vontade, são características, são marcas que nós temos como discípulo. Um discípulo é assim, é alguém que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E alguém que ama o próximo conforme Jesus amou. Então você é um discípulo. Então, se você tem todas essas características, parte para o discipulado, porque é a ordem de Jesus. Faz parte da gente obedecer ao Senhor. Amém? E como é que eu posso iniciar? Eu sei que tem muita dificuldade. A gente, graças a Deus, teve uma igreja que a gente, desde jovem, já entrava no discipulado, participava, colocava todo mundo em discipulado. Na realidade, a gente teve essa vantagem. Foi muito bom e isso nós trazemos até hoje, né? Mas já desde novo eu fazia discipulado. Com uns 18 anos eu estava fazendo discipulado, até um pouco antes, acho. Então, não tem dúvida, como é que você vai iniciar? Se dispõe a fazer. Na igreja pode ter gente que precisa de discipulado, porque tem gente que vem, não foi porque se converteu, vem porque simpatizou, porque é bacana, porque alguém convidou e ele gostou, aí ele veio. Então você tem que fazer, pega aquela pessoa lá e faz discipulado com ela, tá certo? Procura um material adequado, o pastor pode ajudar, liderança pode ajudar, tem gente que pode ajudar na igreja, sempre tem, né? Peça orientação de Deus, seja sensível à voz do Espírito Santo, né? Estabeleça um local, um horário e com compromisso, não falhe com o seu compromisso de estar presente quando combinar o discipulado, né? E com disciplina, se encontrem pelo menos uma vez por semana, por pelo menos um ano, pelo menos. Os grandes entendidos hoje do discipulado dizem que é de 1 a 2 anos, menos não dá, mais pode ser, né? Jesus ficou 3 anos, a gente pode chegar ao exemplo de Paulo, de Jesus Cristo, Jesus discipulou por 3 anos. Paulo teve igreja que ele também ficou 3 anos, a igreja de Éfeso, mas teve igreja que ele ficou 2 anos, e assim vai, tá certo? Então é isso, pelo menos um ano vamos fazer isso, tá? Para você passar os princípios básicos do cristianismo, né? Os valores básicos do cristianismo. Então o discipulado prático, ele é relativamente simples, não tem muito segredo, é ensinar aquilo que você já sabe de Jesus, das Escrituras, né? Eu quero incentivar vocês a praticarem o discipulado,
tá? Gera uma certa ansiedade, tá? Mas a gente não sabe muito bem como fazer, mas sempre tem alguém para nos orientar, pede orientação. Não tem segredo algum, não tem segredo algum. A gente está aí para ajudar, se alguém precisar, tá bom? Conversa com testemunho do que Deus fez na sua vida, certamente isso vai tocar e ele vai se abrir, a mente vai se abrir, vai impactar o coração dele, e a mente vai se abrir para você compartilhar o evangelho mais abertamente. Ensina o que você sabe, tá? Mas se precisar, busca aprender mais, qual é o problema? Né? Não ocupa espaço o aprendizado, o ensino, tá certo? Não é, tá? E tem outra coisa, não tenha vergonha, né? Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é salvação para todo aquele que crê, o poder de salvação para todo aquele que crê. Então não seja um crente sem vergonha, prega a palavra e ensina a palavra de Deus, tá bom? Não tenha vergonha, convide também a pessoa para congregar, tá certo? Explica como funciona a igreja, quebra as barreiras e os preconceitos. Todo mundo tem preconceito com a igreja. Vão lá para tirar o meu dinheiro. Né? Não é nada disso. Explica como funciona. É importante, a pessoa quebra a barreira e ela vê a igreja de outra forma. Porque ela tem um preconceito na sua raiz lá, dizendo que a igreja é só para arrancar dinheiro dos outros. E assim vai. Então, se o seu testemunho sendo simples, vai fazer toda a diferença, não importa se ele é simples. Tá? Então, vamos concluir, vamos chegar no ponto para a gente entender que discipulado oferece tanto princípios como preceitos e práticas para moldar as pessoas à semelhança de Cristo. Essa é a finalidade do discipulado. Discipulado é uma relação pessoal que a gente tem com alguém no sentido de dar suporte para essa pessoa amadurecer no processo de crescimento de vida espiritual na direção da pessoa de Cristo. Tá certo? Então, na igreja local, tanto os princípios como as práticas para moldar pessoas à semelhança de Cristo. Isso é discipulado. Amém? E eu quero desafiar os irmãos a promoverem o discipulado, a pregar o evangelho, a entrarem de cabeça em missões. Preguem o evangelho e busquem, foquem pessoas de paz, filhos da paz. Foquem, presta atenção, seja estratégico na sua evangelização. E quando você pegar esse, então você se afirma, não sai nem para comer, come lá mesmo, vai fazendo com determinação, porque não é fácil que a força das trevas cega o entendimento das pessoas. Né? Não é pouco não, é muito, então a gente precisa ter todo esse cuidado na nossa pregação, tudo isso na nossa cabeça, que tem as forças malignas querendo pegar o que caiu à beira do caminho e tudo mais. Tem forças malignas envolvidas, tem a formação, a ideologia, a filosofia de vida, as religiões falsas que já cercaram essa pessoa, tem toda a carência dela e ele precisa chegar no ponto de que ele precisa receber Jesus. E também precisa chegar no ponto de que ele precisa desenvolver, amadurecer na vida cristã. Amém? Eu quero desejar aos irmãos, pela fé, um feliz discipulado para todos, que eu gostaria que todo mundo se envolvesse discipulado. Essa é a proposta que a gente tem do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.